Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Bem-vindo e bem-vinda. Estamos juntos mais uma semana para estudarmos a palavra do Senhor. Estamos no começo do nosso quarto trimestre com um tema abençoado: os princípios do governo de Deus para o homem em 1º e 2º Samuel. Na aula passada, nós falamos sobre o panorama geral destes dois livros riquíssimos de conteúdo histórico e teológico. E hoje o nosso assunto será sobre o nascimento do profeta Samuel. Não perca, assista até o final e nós estaremos juntos entendendo as lições de Deus para a humanidade através do seu profeta. Mais uma vez, bem-vindo e bem-vinda. O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Lição de número 2. E a nossa lição 2 vem com o título: O nascimento de um líder profético em Israel. O nosso textuário está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, diz: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. A nossa verdade prática tem o seguinte pensamento: o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. A nossa leitura bíblica em classe, ela é basicamente está no mesmo capítulo da leitura passada, que é o primeiro capítulo de 1 Samuel. Só que agora focado do versículo 20 ao versículo 28, como eu sempre falo aqui para os irmãos, é coisa obrigatória, é atitude necessária estudar esses textos de referência antes de nós irmos para a lição. Ok? Certo? Muito bem, meus irmãos. Nós estivemos durante a lição passada, e se você perdeu a nossa primeira lição, é só clicar nessa tagzinha que vai aparecer aqui em cima, em algum lugar por aqui, para que você esteja sendo reenviado à aula passada, que foi, na verdade, um panorama geral sobre 1 Samuel. E hoje nós iremos estudar detalhadamente o primeiro capítulo. Primeiro capítulo, que é um capítulo biográfico, já que irá falar sobre o nascimento, o contexto anterior e o nascimento de Samuel. Aliás, personagem extremamente importante neste livro, ao ponto de dar nome a estes tratados. É interessante porque, se nós começarmos a pensar na maneira como os livros de Samuel foram inseridos no cânon bíblico, na Bíblia hebraica, este livro ele vem antes de Ruth, ou seja, você tem o livro de Juízes e depois o livro de Samuel, ou os tratados de Samuel. Uma ideia em relação a isso tem a ver, inclusive, com o próprio fato que, se os irmãos pegarem o livro de Juízes, pegue a sua Bíblia, é importante que você assista a aula acompanhado da sua Bíblia. Juízes capítulo de número 21, o último versículo, que é o versículo 25, diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E como nós falamos na aula passada, o livro de Samuel tem como uma das temáticas centrais a transição do período Juízes para o período monárquico. Então, cronologicamente falando, haveria um certo sentido lógico em colocar Samuel logo após o livro de Juízes. Entretanto, a nossa organização canônica colocou após Ruth pelo fato de que Ruth é uma história biográfica que se passa no período dos Juízes e ainda anterior ao nascimento de Davi, já que Ruth
Davi seria um descendente de Ruth e de Boaz. Dessa maneira, nós organizamos após o livro de Ruth. Sendo, portanto, um livro de registro histórico, seria natural que Samuel começasse a ser escrito narrando a história, narrando o momento em que surge a monarquia. Entretanto, o autor do livro de Samuel, sem nenhuma cerimônia, o seu tratado começa 1 Samuel enfatizando uma narrativa particular de Ana e Eucana, respectivamente pai e mãe de Samuel. Ele não tinha aqui nenhuma preocupação com uma narrativa incongruente desse autor, que, como nós falamos na aula passada, era um autor desconhecido. Nós podemos pontuar, ao analisarmos o primeiro capítulo de Samuel, algumas narrativas interessantes. E eu vou seguir a lógica da nossa lição, e o primeiro tópico que nós temos versa sobre o ambiente familiar de Samuel. No tópico 1, o ambiente familiar de Samuel. Eu vou abreviar apenas por ambiente familiar. Quando nós pegamos a Escritura Sagrada em 1 Samuel, você vai perceber que ele começa fazendo um levantamento geográfico do pai de Samuel. Ele diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. E aí fala, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Aqui é interessante porque, quando olhamos para Samuel, nós sabemos que ele veio a exercer o trabalho sacerdotal. Inclusive, alguns tópicos o chamam de levita. E alguém sempre pode se questionar dizendo, como é que um efraimita era também um levita? Parece uma incongruência. Bom, na verdade, nós primeiro vamos lembrar que Belém também era chamada de Efrata. E isso era importante, porque é de onde veio o nascimento deste povo. Segunda coisa, lá em 1 Crônicas, você vai encontrar que a descendência de Eucana remetia a Coate. É bom lembrar que Coate, Gerson e Merari eram filhos de Levi. Portanto, em 1 Crônicas, você vai ver que ele situa, 1 Crônicas, situa Eucana, vamos colocar isso aqui para os irmãos, situa Eucana como descendente de Coate. E Coate era um dos filhos de Levi. Aliás, é bom deixar claro que era responsável, inclusive, pelo cuidado e transporte da Arca da Aliança. Isso quer dizer que podemos afirmar que havia uma certa interação entre os levitas de Levi e os levitas de Efraim. Por outro lado, há um certo consenso entre os historiadores que era possível alguém, em certo momento, adentrar a tribo sacerdotal Levi para prestar culto. Existe inclusive uma leitura de que em alguns momentos da antiguidade a palavra levita deixou de ser associada apenas aos descendentes de Levi e passou a ser o que nós chamamos de sinônimo de servo lá no Novo Testamento. Então, em algum momento, a palavra levita deixa de ser exclusiva de descendente de Levi e passa a ser associada à palavra servo. Em todo caso, seja por um ou outro motivo, o que nós sabemos é que havia sim, pelo registro bíblico, um lastro sacerdotal na família de Samuel. Por outro lado,
nós vamos encontrar nesta família um problema que marcava as gerações antigas. Este problema é a poligamia. Poligamia que no caso de Samuel está mais associado à bigamia. Isso por quê? Porque como vocês sabem, Eucana tinha duas mulheres. Muitas pessoas, quando leem a Bíblia, questionam o fato de homens da Bíblia Sagrada, referendados pelos seus bons atributos, de coração piedoso, terem duas ou mais mulheres. O fato é que essa não era a regra bíblica. A Bíblia Sagrada mostra que a vontade de Deus era e sempre será de que o homem seja marido de uma só mulher. Entretanto, a poligamia era uma exceção que alguns homens seguiram. E se você ler a Bíblia Sagrada, vai perceber que, infelizmente, muitos deles, se não todos, que foram polígamos, tiveram fracassos graças a esse problema pessoal. Não era algo que causava benefício a eles. A poligamia, ela acontecia por alguns motivos. Por exemplo, a poligamia, ela podia acontecer por motivos políticos. Vejamos, a Bíblia mesmo fala que Salomão casou com a filha do faraó do Egito por uma questão diplomática. A Bíblia também fala que o rei Acabe casou-se com Jezabel, que era filho do rei dos Sidônios. Isso era motivo de relações diplomáticas. Por outro motivo, havia também aquela poligamia que era preocupada com a questão dos descendentes. Você vê o caso de Sara e Agar e Abraão, onde, preocupada com a descendência de Abraão, ele adentra e conhece a sua serva Agar. Nós temos outros exemplos na Bíblia Sagrada, e Eucana, pai de Samuel, era um grande exemplo disso. A Bíblia Sagrada, o texto bíblico, deixa registrado claramente que a Ana tinha a madre cerrada, a madre fechada, portanto, não podia ter filhos. Dá-se a entender, então, que Eucana contrai um casamento com Penina, que era sua segunda esposa, preocupado em ter descendentes. Nós sabemos que, apesar de Eucana amar a sua esposa, e isso é evidente, pois o texto bíblico deixa claro que ele a consolava quando dizia a ela: não sou eu melhor do que 10 filhos, versículo 8 do capítulo 1, ainda assim, Ana sabia que uma mulher sem filhos não tinha glória em Israel. Pelo contrário, era tido como amaldiçoada ou desonrada. E isso machucava o seu coração. Mesmo sendo uma família que tinha problemas como a poligamia, a Bíblia deixa bem claro que era uma família de caráter piedoso, ou seja, era uma família piedosa. Prova disso é que fica evidente a preocupação em sacrificar ao Senhor. Preocupação em sacrificar ao Senhor. E inclusive é neste momento que nós introduzimos o nosso tópico 2 para analisar as consequências disso. O nosso tópico 2 tem como título Samuel, fruto de oração. A Bíblia Sagrada deixa no registro bíblico evidente que em alguns momentos havia a chamada oferta pela culpa. Nós no livro de Levítico estudamos várias ofertas e você se lembra que em uma delas
havia a oferta pela culpa, onde as pessoas iam a uma certa cidade e ofereciam ali sacrifícios por aquilo que haviam feito de errado. Uma parte da oferta era queimada e o sacerdote devolvia uma parte daquela oferta para a família. A família, então, consumia os restos daquela oferta numa reunião de alegria, de vibração, que era importante para reforçar os laços familiares e comemorar a restauração da comunhão para com Deus. O fato de Penina já ter filhos era mais do que suficiente para que Ana, durante o jantar ou o almoço naquele momento, sentisse-se humilhada pelo falatório alegre, pela conversa descontraída, ruidosa dos filhos de Penina. Entretanto, não bastasse Ana testemunhar a alegria dos rebentos de Penina, Penina ainda a provocava. Não. Naturalmente, Penina sabia que Eucana amava mais Ana do que a ela, e ela servia a Eucana muito mais como uma progenitora do que propriamente como uma esposa amada. E ela tinha que ter um escape para isso. O escape dela era provocar Ana, criticando o fato dela ter a sua madre cerrada. Entretanto, Ana sabia que não adiantaria bater de frente com Penina, e ela chorava. Diz a Bíblia Sagrada que Ana derramava-se em lágrimas, e neste momento ela se levantava da mesa e não queria nem comer. É isso que deixa bem claro o nosso texto bíblico. Entretanto, a Ana, em um certo momento, sai da mesa e vai ao santuário. E é interessante destacar que a atitude propositiva de Ana foi ir ao santuário. E diz a Bíblia Sagrada, aliás, isso não está na Bíblia, mas eu posso conjecturar que Ana estava tão convicta de que a única saída para o seu problema era a oração, que ao chegar ao santuário, ela entra num estado de imersão total. Prova disso, que ela estava num estado de imersão total, é que no santuário, Ana não toma conhecimento da presença de Eli. Eli, que era o sacerdote oficiante naquela ocasião em Israel. Devido à amargura, devido à tristeza, Ana apenas balbucia palavras. Ela não consegue orar em voz alta. Ela apenas move a sua boca. Eli está passando e vê Ana naquele estado lastimável. E ele pensa que ela está embriagada. O fato de Eli pensar que Ana estava embriagada mostra nas entrelinhas o contexto espiritual de Israel naquele momento. Mostra que não era uma ou duas vezes que Eli teve que lidar com embriagados no santuário de Deus. A decadência maior de um povo é quando o local santo é agredido, profanado por indivíduos descomprometidos. Ao achar que Ana estava embriagada, Eli a exorta, e Eli diz que não tem vergonha. Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Entretanto, no capítulo 15 nós temos uma resposta emblemática de Ana, porque ao orar, Ana faz um voto, e o voto dela é: Senhor, e aqui eu vou usar as minhas próprias palavras, imagino eu que em sua oração ela dizia: Senhor, eu sei que aos olhos do homem é impossível
eu ter a madre aberta. É impossível eu ser mãe, mas eu confio que tu és capaz de escutar o clamor de uma mulher desprezada pela sociedade, amada pelo seu marido, é verdade, mas desprezada pela sociedade e objeto de chacota por outra dentro de sua própria casa. Neste momento ela diz: mas se tu me deres um filho, eu o consagrarei. Há aqui neste momento um voto de Ana: consagrar Samuel. E como prova da consagração, não haverá navalha, não haverá navalha sobre sua cabeça. Os cabelos compridos de Samuel seriam a marca de sua consagração. Muito parecido com o voto do nazirato que Sansão já havia feito, o voto também para ser nazireu ou nazirato. Isso mostra que havia uma convicção profunda naquela mulher de ter a sua honra justificada por Deus. Essa atitude propositiva de Ana revela que era uma mulher cuja fé era ativa. Ao explicar isto para Eli percebe que está diante de um outro contexto. Movido em seu coração de compaixão, ao perceber seu sério engano, Eli diz: vai-te em paz, e que seja feito aquilo de acordo com o que o seu coração pede. Este momento revela que Ana tinha um compromisso real com Deus. E finalmente, no tópico 3, nós vemos a realização disso, quando o nosso título diz: a dedicação de Samuel. Diz a Bíblia Sagrada que o Senhor se lembrou, essa palavra interessante de Ana, e de se lembrou, porque este termo também é aplicado em outros contextos difíceis, como foi o caso de Noé, como foi o caso da aliança de Abraão com Isaac e Jacó. O termo se lembrou, ele é bastante forte, e Ana finalmente tem o seu sonho realizado. O sonho de Ana é concretizado e ela se engravida e dá o nome à criança de Samuel, que significa o nome de Deus é El, ou o nome dele é El, Todo-Poderoso. O nome era uma consagração, o nome era uma dedicação ao autor daquele milagre. Então, o nome Samuel significa o nome dele é El. Os irmãos se lembram que o prefixo El significa Deus, ou seja, ele é Deus, o seu nome é Deus. E Eucana tem um cuidado especial em fazer cumprir-se o voto de Ana, já que ele diz que assim que a criança desmama, o que na época ocorria por volta dos 2, 3 anos, mais propriamente com 3 anos, ele leva juntamente com Ana aquela criança para Eli, e ali Samuel começa a exercer o seu trabalho no santuário de consagração a Deus. Ana participa da dedicação e ela cumpre o seu voto. Ana cumpre o seu voto. Cumpre seu voto. É importante, meus irmãos, lembrar que uma vez que o compromisso é assumido com Deus, uma vez que o compromisso é ratificado com o Senhor, ele precisa ser cumprido.
A Bíblia Sagrada diz que se for para não cumprir, é melhor que não vote, que também é o mesmo problema do juramento. E Ana finaliza o seu cântico, o livro de Samuel finaliza este momento biográfico com o cântico ou o poema de Ana. Alguns teólogos confirmam o fato de que provavelmente esta canção não era uma canção composta por Ana, mas uma canção a qual ela adotou como representatividade, algo que a marcava, uma espécie de um hino que ela escutava e que mexia com o seu coração. Neste cântico, você vai perceber que Ana faz duas coisas. Primeiro, ela exalta o Senhor pela sua grandeza e pelo seu poder. Os primeiros versos, você vai ver que ela enaltece o poder de Deus acima de qualquer coisa. E para isso ela faz algumas comparações. Ela o compara com uma rocha, diz, não há rocha como ti. Ela também compara ele, por exemplo, com o arco dos fortes que foi quebrado. Ela diz que Deus usa a própria força deles para os destruir. E na sequência, ela finaliza dizendo, ainda assim, sendo tão grande, o Senhor se lembrou de mim, o Senhor se lembrou de nós e nos exaltou. Ela diz, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa, mas também exalta. E esta canção é uma prova de fidelidade e amor entre Ana e o nosso próprio Deus. Samuel é um exemplo maior bíblico de que é possível um homem e uma mulher buscar a Deus de todo o coração e se houver sinceridade em seu pedido, se houver coração contrito, Deus realizar a sua vontade. Ana não queria um filho para humilhar Penina. Ana não queria um filho para esfregar na cara de Eucana dizendo, está vendo? Você não precisava de uma outra mulher para ter filhos. Você não teve fé suficiente em Deus. Não. Ana queria ter um filho, porque ela não queria estar naquela situação ruim, naquela situação de humilhação. O objetivo, o propósito da sua vontade é preponderante para que ela seja realizada. Deus não irá realizar um pedido por orgulho. Deus não irá realizar uma oração por vingança. Deus não irá atender a um pedido cujo real verniz é arrogância, é vingança, é a aparência da glória humana. Não, mas Deus atende a oração quando o seu principal propósito é enaltecer, é honrar, é glorificar e é testemunhar das verdades do Senhor. Por isso que lá em Tiago deixa bem claro que alguns pedem e não recebem, porque não pedem bem. A história de Samuel é um retrato vivo de que não há impossível para Deus. Quando nós cremos nele, ele realiza as nossas vontades e os nossos desejos, se houver um alinhamento entre os nossos pensamentos e os caminhos de Deus. Amém? Que o Senhor possa continuar te abençoando. Nós estamos encerrando o nosso programa, mas na próxima segunda-feira estaremos de volta para estudarmos o prolongamento dessa história. Domingo que vem, a nossa lição será sobre o ministério de Samuel. E nós temos certeza de que Deus continuará falando em nossos corações. Se esta aula te edificou, se esta aula foi útil para você, deixe o seu like, comente, diga de onde você está nos assistindo e nós temos certeza de que Deus te honrará por este ato. Nos apoie, deixe aqui o seu like, que isso vai ajudar bastante o vídeo. Na semana que vem estamos de volta pela graça do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus te prospere cada vez mais. Amém.